Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do... Você assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu acredito que as histórias escritas por Monteiro Lobato e seus personagens fizeram parte da infância de quase todos nós. Em julho faz mais um ano da sua morte. Você sabia que as suas histórias estão sendo revisadas pela sua bisneta Cléo Monteiro por estarem sofrendo acusação de racismo e não serem politicamente corretas? Hoje falaremos um pouco da história do escritor e sobre essa revisão de suas obras. Assista ao vídeo. Eu sou o Luiz Pedro do Sempre Jovem 40+. E se você que está passando por aqui em nosso canal e não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever agora e ao final do vídeo deixe seu like e também seus comentários. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Há pouco mais de 100 anos atrás, Monteiro Lobato lançou seu primeiro livro, que foi A Menina do Narizinho Arrebitado, no ano de 1920. E no ano de 1921 lançou o livro O Saci, que faz parte de sua coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esses foram os primeiros de muitos outros livros escritos por Lobato. Além de escritor, ele também foi diretor, produtor e ativista, e ficou conhecido principalmente por suas obras infantis. Tinha um estilo simples de escrita com linguagem onde a realidade e fantasia andavam lado a lado, e foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Seus personagens mais marcantes e conhecidos são a boneca de pano Emília, que falava e tinha sentimentos e ideias próprias, Pedrinho e Narizinho, o Visconde de Sabugosa, que era um sábio sabugo de milho, a Cuca, que era a vilã e aterrorizava a todos no sítio, o Saci Pererê e o Jeca Tatu. José Bento Renato Moreira Lobato nasceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882, aqui pertinho onde eu moro. Foi criado num sítio e aos 7 anos entrou no colégio. Ainda criança, descobriu os livros do seu avô materno, o Visconde de Tremembé. Nos primeiros anos de escola, ele já escrevia seus primeiros contos para o jornalzinho da escola. E aos 13 anos foi reprovado em português quando ele já escrevia para 3 jornais. Aos 14 anos ele já falava inglês e francês, época em que escreveu o texto Rabiscando, que é a sua redação mais antiga conhecida. No ano de 1886 ele foi para São Paulo e em 1987 prestou o exame das matérias estudadas no curso preparatório e foi reprovado, retornando assim para Taubaté. Nas suas primeiras inclusões literárias, usou o pseudônimo de Joseben e também de Iodito. No ano de 1898, ele perdeu o pai e decidiu participar pela primeira vez das sessões do Grêmio Literário Álvares de Azevedo. E em 1899, ele também perdeu aí a sua mãe, que foi vítima de uma depressão muito profunda. Na época também se tornou caricaturista e resolveu mudar-se para São Paulo aos 17 anos de idade. Ele colaborou com o jornal 11 de Agosto, onde escreveu diversos artigos sobre teatro. Ele era anticonvencional por essência, dizia o que pensava, agradando ou não. Defendia o que acreditava com unhas e dentes. No ano de 1904, ele se tornou bacharel em Direito e voltou para Taubaté. Passou a atuar como promotor e em 1907 foi nomeado como promotor público lá na cidade de Areias. Casou-se com Maria Pureza, mais conhecida como Purezinha, e no ano de 1908 nasceu Marta, a sua primeira filha. No ano de 1910 nasceu seu filho Edgar, e neste ano ele se associou a um negócio de estradas de ferro. Quando tinha 29 anos, faleceu seu avô, tornando-se então herdeiro da fazenda Buquira e passando a se dedicar à lavoura e criação de animais. No ano de 1912 nasceu seu terceiro filho, que foi chamado Guilherme, e neste mesmo ano ele resolveu explorar comercialmente o viaduto do chá em São Paulo. Sua quarta e última filha, a Ruth, nasceu em 1916. A fazenda Buquira foi fonte inspiradora de seus personagens e também das paisagens do seu livro, tornando-se centro de visitação turística e liga as cidades de Monteiro Lobato e a Caçapava, no interior de São Paulo.
Ele conquistou a fama ao enviar um texto intitulado como Velha Praga, no jornal O Estado de São Paulo, que tratava das queimadas praticadas pelos caboclos durante as secas do inverno. E o jornal, percebendo o valor daquela carta, ele publicou fora da seção de queixas dos leitores, e aí provocando uma grande polêmica com o texto. Após este fato, Lobato escreveu outros artigos ao jornal e dando vida ao Jeca Tatu, um artigo urupês. Jeca era um grande preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica. O personagem tornou-se o símbolo do atraso e da miséria que representava o campo no Brasil, e tendo assim caracterizado o caipira caboclo, um piraquara do Paraíba. Lobato precisou vender a sua fazenda devido a dificuldades financeiras e em 1916 mudou-se para São Paulo e realizou uma grande pesquisa sobre o Saci para o jornal Estado de São Paulo. Em 1918 comprou a Revista do Brasil, onde dava espaço para novos talentos, e tempos depois fundou a editora Monteiro Lobato e Companhia, que depois passou a ser chamado Companhia Editora Nacional. No ano de 1925, ele decretou a falência da editora após ter problemas com a seca e com o corte de energia elétrica na região, e que só permitia que trabalhasse a sua editora 2 dias por semana. Então ele não aguentou e acabou falindo, ele quebrou. Em seguida, ele abriu uma nova editora e a partir daí Lobato continuou escrevendo livros infantis, como Narizinho, e surgindo outros personagens infantis, como a Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho, Visconde de Sabugosa e Emília. Mudou-se em 1927 para Nova York, nos Estados Unidos, e lá ele escreveu diversas obras, como Gato Félix e A Cara da Coruja. Fundou diversas companhias petrolíferas e passou a bater de frente com o interesse de empresas estrangeiras. Lutando por esses ideais, ele acabou gastando toda a sua riqueza e ficou pobre, doente e desgostoso. Ainda manteve-se escrevendo e publicou o livro História do Mundo para a Criança, que foi criticado, censurado e perseguido pela Igreja Católica, onde em escolas católicas o livro foi considerado péssimo para ser lido. E em 1942 as freiras se organizaram, fizeram uma fogueira e destruíram todos os exemplares. Ao ingressar na Academia Paulista de Letras, apresentou o dossiê de sua campanha em prol do petróleo, que se chamava O Escândalo do Petróleo, em 1936, e falava do governo em não perfurar e não deixar perfurarem o solo brasileiro. Getúlio Vargas proibiu a circulação e mandou recolher todas as edições. No ano de 1939, morreu Guilherme, seu terceiro filho, e o qual deixou muito abalado. E ele acabou, nessa época, recusando um convite do presidente Getúlio Vargas para assumir o ministério no governo. Ele fez uma carta ao presidente com severas críticas à política brasileira de minérios, sendo considerado o teor da carta como subversivo e desrespeitoso, fazendo com que fosse detido e condenado a 6 meses de prisão durante o ano de 1941. Mesmo após ser solto, não teve mais a tranquilidade que tinha e em 1942 acabou perdendo seu filho Edgar. Durante o tempo na prisão, ele teve contato com comunistas, inclusive recebendo um convite para participar do Partido Comunista, o qual ele recusou. Em 1945, a edição A Menina do Narizinho Arrebitado foi transformada em radionovela pela Rádio Globo, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele teve que ser levado para operar às pressas em virtude de um cisto no pulmão, e em 1946 acabou mudando-se para Buenos Aires, na Argentina. Em 1948, ele sofreu seu primeiro espasmo vascular, que afetou a sua motricidade. E em 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, sofreu seu segundo espasmo vascular, vindo a falecer ao lado da sua esposa, Porezinha, e da sua filha, Ruth. No ano de 1996, os herdeiros de Lobato tentaram, junto à editora brasilense, uma reformulação dos livros e da coleção infantil, e assim modernizar os livros com ilustrações coloridas. Como a editora não efetuou a modernização, desde então permaneceram nessa discussão, até em 2007, quando o STJ estabeleceu a rescisão definitiva do contrato e concedeu à editora Globo os direitos exclusivos
sobre as suas obras até o ano de 2018, quando as suas obras passaram a ter um domínio público, por ter ele já ultrapassado 70 anos de morte. No ano de 2010, a obra Caçadas de Pedrinho, publicada em 1933, começou a ser questionada, devido à negra tia Anastácia ter sido chamada de macaca de carvão. Por ser uma leitura quase que obrigatória para as crianças nas escolas brasileiras, tornou-se motivo de uma batalha judicial para que o mesmo fosse suspenso das leituras e que as crianças não ficassem expostas a um conteúdo racista. Em defesa a Lobato, especialistas dizem que existem várias evidências em suas obras de que ele não tinha mentalidade racista e que Lobato apenas estava refletindo o espírito da época. No ano de 2020, sua bisneta Cléo Monteiro Lobato, que só foi tomar conhecimento que era bisneta de Lobato quando tinha 13 anos, e também quando seu pai tornou-se representante legal da família, e que em seguida assinou um contrato com a TV nos anos 70. Quando descobriu a descendência, percebeu que não era um fardo para carregar o sobrenome de Monteiro Lobato, mas a fez com que mergulhasse a sua vida nas suas obras. Após o falecimento de seu pai em 2015, passou a se relacionar diretamente com os assuntos ligados a Lobato, e aí que soube da acusação de racismo. No início, ela se disse que estava chocada, mas após reler as obras, começou a entender o motivo dessas queixas. Cléo, que é uma historiadora e mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e disse que primeiro precisa separar Lobato pessoa do Lobato escritor antes de interpretar os seus textos. No ano de 2019, após as obras de Lobato caírem em domínio público e diversas editoras e escritores resolveram reeditá-las, a discussão de adaptar as suas obras tomou um vulto muito grande e as acusações de racismo se multiplicaram. Junto com a editora Nereide Santa Rosa, ela optou por relançar as obras de forma atualizada e com mudanças em frases e representações de alguns personagens. O livro Narizinho Arrebitado foi o primeiro a ser reeditado. A popular tia Anastácia foi modificada cirurgicamente, retirando todas as frases de cunho preconceituoso e também através de uma injeção de orgulho com um novo visual para ela. Na opinião de Cléo, é preciso analisar e julgar o artista pelos padrões da época que viveu, não na época que vivemos, assim como o caso de outros artistas como Shakespeare. O que você acha de como Monteiro Lobato retratava suas histórias? Acredita que ele tinha cunho preconceituoso quando foi escrito os textos? Ou era a visão simplesmente de como se enxergava as coisas naquela época? Deixe a sua opinião nos comentários. E antes de sair do vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like ou seu dislike. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!